Quem não quiser ficar famoso, desliga o vídeo. É sempre uma escolha. E ó, eu tô fazendo jus ao nosso café com atenção plena, de verdade, tô com o meu cafezinho aqui, ó. Esqueci de pegar o meu. Já tomei, mas sempre é bom outro, né? Sim. Para quem perguntou, eu vou disponibilizar ali no chat o nosso canal do YouTube do laboratório e que vocês podem depois assistir, tá bem? Eu vou botar ali embaixo um instantinho. Bom dia a todos. Prazer ter você aqui, Marcelo. Prazer é meu. Prazer ver todos esses rostos amigos e essas presenças amigas. Muito bom. Vou tirar o microfone aqui para não dar interferência. Já vamos seguir o canal do YouTube aqui. Marcelo tá anos-luz à nossa frente. Por quê? Por quê? Enquanto a gente está tentando conectar as coisas, você já está conectado, já foi. Ah, tem que aprender na marra, né? É o momento impõe, né? Mas eu gosto de tecnologia. Os novos aprendizados, né? Mas, né, logicamente, tô anos-luz atrás dos meus filhos. Meu filho já programa via tutorial do YouTube. É outro nível, né? Faz robô. Realmente, eles já nasceram com um chip, né? Aí fica desproporcional. Mas o legal do YouTube é que tem esse lado legal, é positivo, né? Tudo que você quiser aprender tem no YouTube. Só procurar. Bom dia. Bom dia. Um prazer. É a primeira vez que eu falo com você, professor. Eu sempre te admirei muito. Tem muitos livros seus. E é uma grata satisfação ter essa oportunidade que você abriu. Eu sou de Uberaba, Minas Gerais. Obrigado, Sumaia. O prazer é meu. Graças aqui às meninas do Rio. Bom dia, pessoal. Bom dia, Miriam. Bom te ver, professor. Muito bom. Obrigada, caras colegas cariocas. É a primeira vez que eu consigo entrar e estar com vocês. Obrigadão, tá? Depois elas vão conduzir o Bodycan carioca para vocês. Tem uma certa diferença. A porta-voz do Bodycan carioca está aqui. Ela pode fazer, pode conduzir.
Gente, eu tô aqui, mas vou ficar com a câmera e o microfone fechado porque eu tô saindo de casa, vou ficar dirigindo. Então, o Bariscan Carioca vai ficar para outro dia. Bom dia, prazer estar com vocês. Bom dia, Uma sessão especial só para o Bariscan Carioca, viu, Camila? Com certeza. Bom dia, gente. Bom dia. Eu fiquei curiosa para saber como é que é esse Bariscan Carioca, professor. Essa era a função, a gente deixar as pessoas cariocas, cariocas não, curiosas, para que elas voltem no próximo. Ah, mas os cariocas fazem Bariscan igual a todo mundo, professor. É só que não, tá mais acalorado, né? Por causa do calor, assim, né? Que tá um calor danado aqui no Rio. Tem uns toques cariocas, você vai identificar quando você vê. Bariscan Carioca foi uma produção dentro de um retiro, de um curso retiro, e aí depois do momento mais intenso de silêncio, quando a gente saiu do silêncio, nos juntamos as cariocas, estávamos em São Paulo, nos juntamos as cariocas para tentar deixar sair tudo que tinha ficado preso durante o silêncio. E aí desenvolvemos uma tecnologia do Bariscan Carioca com gírias e um jeitinho bem peculiar. E aí foi isso, foi um sucesso entre os paulistas todos. Vocês compartilham o áudio, tem o áudio. Já que o Marcelo diz que a gente, eu e Débora estávamos lá fazendo a tradução dos professores ingleses, e aí o Marcelo disse que a gente falava inglês e carioquês. Nós éramos multilingües, a gente fala português, inglês e carioquês. Ah, eu preciso aprender, por favor, me inclui dentro dessa, porque eu estou sentindo necessidade. O espanholês não entra, não? Entra espanholês super. Qualquer língua. Portunhol. Alemão. O Bariscan Carioca é uma brincadeira, mas é muito engraçada. Depois vocês veem os áudios aí. Bom, pessoal, boas-vindas mais uma vez. Acho que a gente pode ir começando. Sandra quer dar um bom dia, falar um pouquinho, ou podemos ir? Não sei se ela está aqui agora nesse minuto. Acho que tá aqui. Quer dar as boas-vindas, Sandra? Tá Sandra bem. sendo Sandra, resolvendo as coisas. Isso. Então, acho que vamos começando. Boas-vindas a todos e todas. Esse é o nosso Café com Atenção Plena numa versão online. Eu sou Débora, sou médica de família e professora da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. E a gente tem um projeto de extensão e de pesquisa na universidade que desenvolve, entre várias atividades, o Café com Atenção Plena. Na sua versão original, né, retrô, raiz, esse é uma atividade presencial em que a gente se reúne aos sábados de manhã, uma vez a cada mês e meio, em que a gente tem um palestrante, que é uma pessoa que desenvolve trabalhos, né, de pesquisa, de assistência, relacionados a mindfulness no campo da saúde e da educação, em que a gente tem uma palestra, a gente pratica junto e toma café da manhã junto. E é por isso que ele é um café com atenção plena, porque ele é um sábado de manhã para ser uma atividade acolhedora. Nesse momento em que a gente não pode estar junto do ponto de vista presencial e corporal, a gente tem desenvolvido, esse é o nosso terceiro café com atenção plena, e a gente tem feito pelo Zoom. Isso tem toda a tristeza de não poder estar junto e tomar café da manhã junto, mas, por outro lado, traz alguns benefícios de poder contar com nossos parceiros e colegas que estão em outros estados, em outros locais do mundo. Então, hoje, eu ia pedir a Kali para também se apresentar como uma das nossas super parceiras e coordenadoras do projeto,
e depois passar a palavra para o nosso convidado, nosso professor aí, o nosso querido Marcelo. Kali, quer falar um pouquinho? Oi, gente, bom dia. Eu sou Kali, sou psicóloga e tenho o prazer de integrar o Mindfulness Rio, o UERJ, com Sandra, Débora e Célia, que não está aqui, é professora da faculdade de enfermagem, mas hoje não está aqui com a gente. Tem sido um grande desafio, né? A gente tentar transpor algumas atividades, adaptar algumas atividades e se adaptar, né? Mas tem sido muito prazeroso e tem sido muito surpreendente, né? Então a gente tem tido participação de pessoas que antes a gente não conseguia, né? Pessoas de outros estados, eventualmente pessoas que estão em outros países. Tem sido muito, muito legal. Então, as dores e delícias, né? Então, assim, tem algumas grandes vantagens. Acho que ter o Marcelo hoje é muito, muito maravilhoso, porque a gente terminou essa semana de fazer um curso de 8 semanas com ele, justamente sobre esse assunto. Então, tem um fechamento ainda mais bonito, né? Assim, o programa é lindo, é muito potente. A gente tem muita vontade de trazer isso para o SUS. Isso é uma coisa que a gente precisa falar, né? A gente estuda Mindfulness principalmente no SUS. A nossa missão é estudar e tentar viabilizar o Mindfulness no SUS. E, enfim, Marcelo, professor da Unifesp, CEO, coordenador do Mente Aberta, nosso mestre, nosso tutor e sempre um grande parceiro. Hoje a gente tem aqui para falar sobre esse assunto que é tão potente, tão importante, né? É isso. Bom dia. É um prazer ter vocês aqui hoje com a gente. Obrigado, Kali. É comigo? Legal, o prazer é meu, né? Nesse sábado de manhã a gente está podendo se conectar, mesmo que seja à distância, e poder conversar, trocar ideias sobre compaixão e mindfulness também, logicamente. Queria agradecer o convite, a parceria de sempre, né? Da Sandra, da Débora, da Kali, da Camila, né? Da Célia, todas as meninas do Rio, né? Que têm tocado esse projeto. E todos os outros, né, que aderiram já há alguns anos. A gente tem feito essa atividade, levado a formação para IPA, depois apoiado a implementação no SUS, né, que é um projeto bastante bonito, bastante inovador em termos internacionais mesmo, né, algo sustentável, né, ao longo do tempo. A gente não vê esse tipo de ação, né, no mundo inteiro. Então é muito legal poder fazer parte desse projeto, né, que já essa diretriz, né, de estar no SUS já é antiga e Mindfulness veio complementar. Então, isso é muito importante e é um prazer fazer parte. É uma pena não estar no Rio, né? Não só não tomar café, mas tomar café no Rio, é diferente, né? Mas em breve faremos. Então, a nossa conversa hoje é sobre compaixão. Existem, como vocês sabem, né, e as meninas estavam falando, os protocolos de compaixão. Nós temos um protocolo, que é o Programa de Compaixão baseado nos estilos de apego. Em inglês é o ABCT, Attachment Based Compassion Therapy, que é um protocolo que foi desenvolvido pelo professor Javier Garcia Campaio, em colaboração comigo, né? O Javier é professor da Universidade de Zaragoza, na Espanha, e a gente também tem uma colaboração de longa data, em especial depois que eu fiz meu pós-doc lá, e, né, um amigo em comum com a Sandra. Então a Sandra também está sempre envolvida nesse processo, né, consertando coisas e fazendo pontes, né, que é o grande trabalho da Sandra. Então, sobre isso que a gente vai falar, e a ideia que eu apresente, né, comece falando em geral do tema, e depois a gente abra para conversar, para as dúvidas de vocês, para as perguntas, comentários. Então, esse é o nosso propósito de hoje. Então, como
foi falado, eu sou coordenador do Mente Aberta. O Mente Aberta, eminentemente, é um grupo de pesquisa também interessado no SUS, né, focado no SUS, onde a gente faz vários projetos, né, de implementação, sempre em políticas públicas. O carro-chefe é o SUS, mas a gente também faz na educação, na segurança pública, com policiais civis e militares, mas sempre focado em políticas públicas em extensão para a comunidade. Então, a pesquisa junto com a extensão. E Mindfulness é muito legal nesse aspecto, né? Que nos permite fazer as duas coisas. Então, já era um desejo meu antigo, né? Trabalhar com algo que eu pudesse fazer, praticar e pudesse implementar para as pessoas. E o Mente Aberta e as nossas colaborações permite isso. Então, é um privilégio poder fazer parte desse projeto, né? E com vários parceiros no Brasil, né, e no mundo que a gente está na mesma linha. Então, depois, quem quiser conhecer o nosso trabalho, é o mindfulnessbrasil.com. Vou compartilhar aqui alguns slides, que é mais fácil de vocês dormirem com o slide, né? Pode ser? Aí eu vou falando, vocês vão seguindo. E também, eventualmente, se vocês quiserem comentar, né? Fica mais fácil se alguém for comentar algo, só falar no microfone, mas eu vou falando e eventualmente faço algumas pausas. Também tenho a ideia de a gente fazer algum exercício no meio dessa apresentação. E ao final a gente vai abrir para os comentários, para as perguntas de vocês, como eu falei. Então, nosso tema é Mindfulness, compaixão e estilos de apego. Aqui estão os meus contatos, para depois quem quiser trocar uma ideia também, nos conhecer, como eu falei, né? demarzounifes.com, drmarcelodemars.com é meu site pessoal, e o site do Mente Aberta é mindfulnessbrasil.com. A gente tem várias redes sociais, vocês podem seguir, e também um canal do YouTube. Então, começando, né, no link entre mindfulness e compaixão. Então, o que até hoje está mais divulgado no mundo, inclusive no Brasil, são os programas de mindfulness, a ideia de mindfulness. Logicamente, tem muito campo ainda para a gente desenvolver, divulgar, mas mindfulness é algo que já está entrando, né, no imaginário das pessoas, e como vocês sabem, a gente traduz como atenção plena. E dentro do campo, né, de trabalho de mindfulness, que a gente vem desenvolvendo mais no contexto da saúde, no contexto acadêmico, no contexto científico, a gente tem traduzido mindfulness como atenção plena e entendido mindfulness como um estado da mente, um estado que a gente tem naturalmente e que a gente pode desenvolver por meio de práticas, por meio de técnicas, por meio de protocolos, né? Então, existem vários protocolos, programas de treinamento em mindfulness. E dentro dessa ideia de atenção plena como um estado da mente, a gente entende que esse estado não é só não tem só o componente da atenção, que é o que a gente lembra mais até pelo próprio nome, mas tem um componente que a gente chama de atitudinal. É uma atenção com uma qualidade específica, que a gente traduz de várias maneiras, né? Como uma atenção não julgadora, não crítica, sem juízos prévios de valor, com aceitação, com curiosidade, com uma mente aberta, a mente do principiante, com uma atitude mais gentil e com uma atitude mais compassiva. Então, esse é o link que a gente faz, né, nos programas de mindfulness com a compaixão, mesmo que não haja uma prática, uma técnica específica de compaixão dentro do programa de mindfulness. Por exemplo, né, o nosso programa da Unifesp, que é o que a gente desenvolve em parceria, que a gente chama de MBHP, Mindfulness Based Health Promotion, promoção da saúde baseada em mindfulness, ele tem dentro do protocolo uma prática de compaixão para reforçar esse aspecto atitudinal. Mas não necessariamente os programas de mindfulness têm técnicas de compaixão. O próprio MBSR não tem uma técnica, uma prática explícita de compaixão no seu protocolo. Mas se desenvolve, e essa é a ideia do próprio Jon Kabat-Zinn, há essa atitude compassiva por meio da prática de mindfulness, por meio do desenvolvimento dessa atitude.
Então, uma atenção com uma qualidade específica. Isso está na definição de mindfulness do próprio Jon Kabat-Zinn, né? O estado de consciência que emerge, que a gente acessa ao estar atento numa atitude não julgadora, não crítica, curiosa, e intencionalmente, né? Esse seria o outro componente. A gente acessa esse estado de consciência ou de awareness, que é a outra palavra em inglês, intencionalmente. Então se entende que a gente desenvolve compaixão, né? Uma atitude mais compassiva ao praticar mindfulness de maneira correta, né? Dentro desse contexto de mindfulness como uma atitude. E também, como eu estava falando, a gente pode desenvolver compaixão com técnicas específicas, que é o que a gente está falando aqui hoje nessa nossa conversa. Então, eu posso desenvolver a compaixão, além de treinar, né, dentro desse componente atitudinal de mindfulness, por meio de práticas, por meio de técnicas específicas. Então, como eu estava dizendo, né, isso ainda está menos conhecido que mindfulness, mas existem já protocolos baseados nas práticas de compaixão. Então, tem os protocolos baseados nas práticas de mindfulness, e hoje em dia a gente tem os protocolos baseados nas práticas de compaixão, com foco em compaixão. E eles trazem, logicamente, mindfulness também, porque as duas coisas estão interligadas, né? Para eu, como a gente vai ver, faz parte, né, da compaixão mindfulness, e faz parte de mindfulness a compaixão. Por isso que a gente diz, né, que mindfulness e compaixão, pegando aí uma frase que vem do budismo, são as duas asas do pássaro da sabedoria. Eles estão interligados, intercorrelacionados. Ao praticar mindfulness, eu pratico compaixão. Ao praticar compaixão, eu pratico mindfulness. Então, isso é interessante de saber, né? Porque existem vários caminhos para eu desenvolver o estado de mindfulness e de compaixão, e eles estão interligados. E a gente entende que os dois, né, juntos, que nos dão mais, né, consciência, mais sabedoria no nosso dia a dia. O conceito de compaixão que a gente tem usado nos protocolos de compaixão é um conceito que vem também, né, e tem influência do budismo, assim como as práticas de mindfulness também tem, mas adaptado à linguagem, né, contemporânea, à linguagem da medicina, da psicologia, e a uma linguagem universal, que independe de crenças, independe de religião. Então, que seja para todos, né, que quiserem. Isso não quer dizer, eu sempre gosto de dar essa ênfase, que está errado outros contextos, né? Não tem nada a ver, não é um contra o outro, são diferentes contextos. Eu posso trabalhar a compaixão e mindfulness, como tradicionalmente vem sido trabalhado nos últimos milênios, né, dentro de um contexto da espiritualidade, das religiões, dependente, né, da crença, da vontade de cada um, e posso trabalhar mindfulness e compaixão, em especial nos últimos 40 anos, isso tem crescido de maneira laica, de maneira científica, dentro do contexto da qualidade de vida, da medicina, da saúde em geral, da psicologia. Então, são contextos diferentes. Então, eu estou falando hoje em dia, o nosso trabalho é mais focado nesse contexto acadêmico e científico. Mas, logicamente, tudo isso está interrelacionado, né? Muitas das técnicas e dos conceitos que a gente usa, né, na parte laica e científica têm origem ou são influenciados pelas práticas contemplativas. E isso também acontece na compaixão. Então, qual que é o conceito que a gente usa? Que é o sentimento que surge ao se presenciar o sofrimento do outro e o meu próprio, e que traz um desejo interno, uma motivação e, eventualmente, uma ação de ajudar ou aliviar o sofrimento. Então, a gente diz que esse conceito parece um pouco, né, etéreo num primeiro momento, mas tem implicações no dia a dia. Ele tem dois elementos-chave. Primeiro seria a sensibilidade ou reconhecimento de que a condição humana envolve também o sofrimento, né, e que isso é universal. Isso é muito importante. A gente costuma também chamar de humanidade compartilhada nesse sentido. Entender que o mal-estar, né, o sofrimento, ele faz parte da condição humana. Isso parece óbvio, mas não é. A gente, em geral, né, quer se livrar do sofrimento e às vezes faz isso de maneira disfuncional. Então, reconhecer o sofrimento, né, na vida e também no momento que ele surge
é algo que não é tão, reconhecer de maneira mindful, né, de maneira compassiva, não é tão habitual assim, como a gente vai ver. E além de reconhecer o sofrimento, né, poder estar com o sofrimento, é um compromisso, uma motivação ou eventualmente uma ação para aliviar o sofrimento. E esses dois componentes, né, estão presentes na autocompaixão, ou seja, trazer esse sentimento para mim mesmo, quando eu estou em sofrimento, em mal-estar, e também para o outro. Então, vale para mim e vale para o outro. Então, é legal que a gente guarde, né, esses dois elementos, reconhecer o sofrimento e o compromisso, a motivação, o desejo de aliviar, ou, eventualmente, uma ação. Então, veja que não necessariamente é uma ação, né, mas uma motivação, um sentimento interno de aliviar o sofrimento. Então, isso é muito interessante, porque, como eu falei, né, não é o habitual. Em geral, né, como a gente vai falar algumas vezes, a nossa tendência, frente a algo que deu errado, ao mal-estar, ao sofrimento, é se criticar, né? A gente tem uma tendência à voz interna crítica ou da culpa. E muitas vezes a gente piora a situação. Então, ter ferramentas para reconhecer o sofrimento como algo da vida e naquele momento de sofrimento poder aliviar, para poder me fortalecer, para lidar melhor com aquilo, não é algo tão óbvio assim. E a gente entende, assim como o mindfulness, né, que esse sentimento de compaixão, né, o reconhecimento do sofrimento e a motivação para aliviá-lo, é algo do ser humano, assim como a capacidade de atenção plena. E, ao mesmo tempo, a gente tem essa capacidade, nós nascemos com essa capacidade, né, neurobiológica, a gente pode desenvolver. Então, essa é outra hipótese que a gente trabalha nos protocolos de compaixão. Eu posso desenvolver essa qualidade, né, esse sentimento, essa habilidade por meio de treinamento. Então, essa é o que está por trás dos protocolos, né, tanto de mindfulness como de compaixão. Por meio de técnicas, por meio de exercícios regulares, eu consigo desenvolver essa capacidade, essa habilidade para que eu possa levar para o dia a dia. É um pouco diferente, né, a gente costuma dizer, o conceito de compaixão, do conceito que emerge mais habitualmente quando a gente ouve a palavra compaixão. Assim como mindfulness, né, pode dar confusão em relação ao nome, ao conceito, e compaixão também. Em geral, né, o mais habitual é a gente ouvir a palavra compaixão e pensar em pena, né? Tive pena, tive dó de alguém, né? Então, que esteja sofrendo. Então, isso é o mais habitual, pode ser até uma barreira, né, para as pessoas praticarem a compaixão. E tem a ver com a nossa língua, em especial as línguas latinas, tem essa ideia de pena, de dó. E isso acaba não indo, né, exatamente ao encontro do conceito que a gente trabalha em compaixão, dentro da parte acadêmica e clínica, porque como a gente viu, é algo que é da vida humana, é algo horizontal na vida de todos nós. E eu não estou separado do outro, né? Porque eu faço parte dessa mesma condição humana que inclui o sofrimento. Então, às vezes, quando eu sinto pena, sinto dó, parece que eu estou afastado, né? Não estou conectado com aquela pessoa. E eu faço ali o que for, né, possível, até ajudo, mas não se refere a mim, se refere ao outro. E dentro da compaixão, a gente tem mais a ideia de compartilhar, né? Compartilhar a natureza humana, entender a natureza humana como que também inclui o sofrimento e poder fazer ações ou ter motivações para aliviá-lo. Então, a compaixão, né, dentro desse conceito que a gente usa, ela é mais uma relação horizontal. E sofrimento aqui, né, um termo também a gente localiza muito no budismo, mas o que a gente quer dizer é mal-estar, né? Então, aquilo que nos gera mal-estar. E dentro até do conceito, né, que vem do budismo, a gente pode falar de grandes sofrimentos, que são os sofrimentos que a gente compartilha de maneira universal. Então, o sofrimento de nascer, né, é um rompimento, a gente estava totalmente acolhido, né, na barriga da mãe e vai para um mundo desconhecido, então a gente pode classificar como um primeiro sofrimento. O sofrimento, né, de envelhecer, as alterações próprias do envelhecimento, a gente pode também classificar como um grande sofrimento. O adoecimento, né, que todos nós, se vivermos, né, por longo tempo, vamos passar por isso, também um outro grande sofrimento.
E o medo da morte ou morrer, também é um grande sofrimento que a gente compartilha. E tem, entre aspas, os pequenos sofrimentos, que seriam os estressores próprios da vida. Não tem nada de pequeno, né? Mas são particulares de cada um, então, do meu contexto, o que me causa estresse, o que me causa mal-estar e sofrimento. Então, a gente entende dessa maneira, então incluiria todos esses aspectos. Para a gente entender um pouco mais, né, como é que funcionam as práticas de compaixão do ponto de vista neurobiológico, a gente usa alguns artifícios, né, dentre eles o mais utilizado é essa abordagem teórica, né, das bases biológicas da compaixão, que tem a ver com o nosso sistema de regulação emocional, ou como ele seria composto. Isso é uma teoria desenvolvida inicialmente pelo Paul Gilbert, que é uma pessoa de referência dos protocolos de compaixão, né? Ele traz isso dentro da psicologia evolutiva, mas entendendo, né, de maneira didática, que o nosso cérebro ele tem algumas separações, né, que foram evoluindo ao longo da evolução dos próprios seres vivos que a gente compartilha. Então, um cérebro mais reptiliano, que seria compartilhado com a maioria dos animais, que tem a ver com o sistema de luta e fuga, de sobrevivência das espécies, né, minha e da espécie. Então, a gente compartilha processos cerebrais muito parecidos, né, com outros animais, com outros seres vivos. Tem o sistema límbico, que está relacionado ao que a gente chama de cérebro emocional, junto com o reptiliano, né, mas a gente lembra sempre do sistema límbico, que tem a ver com as emoções, com as conexões que a gente compartilha, em especial com os mamíferos. E tem o neocórtex, que seria um cérebro mais, né, dos primatas evoluídos, em especial bem evoluído no ser humano, que basicamente a gente pode entender dentro da capacidade de linguagem. Então, um desenvolvimento muito grande da linguagem, né, da cognição. Então, esse seria uma parte do cérebro, corresponde a mais ou menos 1/4 do cérebro humano, que está relacionado mais às funções humanas, as funções cognitivas e evolutivas. Mas a ideia aqui é que a gente compartilha, né, além desse sistema mais da linguagem, outros sistemas de sobrevivência e também de conexão emocional, né, de regulação emocional, representado pelo cérebro reptiliano e sistema límbico. Isso em especial na questão da luta e fuga, da sobrevivência e da conexão. Então, a partir dessa ideia, ele sugere, né, que o nosso cérebro, né, o nosso corpo, o ser humano, trabalha com base em 3 sistemas de regulação emocional e comportamental. Então, o primeiro sistema que a gente lembra sempre é o sistema de ameaça e defesa, que a gente chama de luta, congelamento ou fuga. Então, frente a uma ameaça externa, ou às vezes até uma ameaça interna, um pensamento de preocupação, por exemplo, a gente dispara esse sistema. No cérebro ele está localizado, né, mais localizado na questão da amígdala, em especial a porção direita, mas é um sistema muito importante, porque frente a uma ameaça a gente se defende, né, ou foge, ou luta, ou congela. E isso a gente compartilha, né, com a maioria dos animais. Então, é um sistema de sobrevivência. Então, né, o exemplo que a gente sempre dá é o exemplo do leão, né? Estou andando na rua, encontro o leão, fico com medo, né? Eu fujo, não vou lutar, logicamente, ou finjo de morto, né? Então, para poder me proteger. Então, isso tem uma série de ativações do nível neurofisiológico, alguns hormônios, né? Adrenalina, neurotransmissores, adrenalina e hormônios também, que fazem com que a gente se prepare para lutar ou fugir. Então, isso faz parte da nossa vida. O que a gente sempre fala também, né? Que a gente traz isso mesmo quando não é um leão. Então, às vezes a ameaça interna produz o mesmo tipo de reação. Então, uma preocupação, né, pode gerar ou não uma experiência de vida prévia, até uma tendência genética, pode gerar ali uma crise de pânico, um congelamento, um sofrimento naquele momento. Então, isso tudo é ativado não necessariamente por uma ameaça externa. O outro sistema seria o sistema relacionado ao prazer, o sistema de busca e recompensa. Toda vez que a gente adquire algo, né, a gente tem uma recompensa. Pode ser algo dentro das necessidades básicas, né, que a gente tem enquanto seres humanos,
alimentação, sexo, etc. E pode ser algo também do ponto de vista da obtenção, né, de algo material, algo externo. Então, a gente ativa esse sistema, ele está relacionado ao sistema dopaminérgico, e a gente vivencia isso no dia a dia, né? Eu tenho uma certa expectativa, um certo desejo, eu né, vou atrás disso e me sinto bem quando eu conquisto. Então, está relacionado à própria evolução humana. Então, a gente sente, né, diferenças, lacunas, né, entre o que a gente quer, o que a gente poderia ter, né, e o que a gente tem, e trabalha para isso, né, faz planejamento, usa todo o nosso arsenal de linguagem, né, de planejamento, funções cognitivas executivas, obtém e sente prazer. Então, ele está relacionado ao prazer pela obtenção, né, pelo êxito, né, pelo sucesso, e também, infelizmente, está relacionado na dependência de álcool e drogas, né, que também ativa o mesmo sistema. Toda vez que a gente usa a substância, sinto prazer e quero ter cada vez mais, né, para poder ter a mesma sensação. Então, ele tem todos esses sistemas, né, tem um lado positivo e negativo. E tem o sistema de calma e segurança, que ele faz né, ele equilibra, né, contrabalanceia esses outros sistemas. Então, quando eu me sinto ameaçado, ou quando né, eu não tive né, o desejo, não obtive, né, me sinto mal, não obtenho aquela sensação de prazer, eu tenho que ter tem que contrabalancear isso, tem que ter uma ferramenta para me deixar calmo e me sentir seguro. Isso está né, relacionado à vinculação, ao afeto no ser humano. Então, é um sistema que contrabalanceia né, o sistema de ameaça e quando o sistema de busca e recompensa não dá certo. Então, a gente tem que ter um sistema que nos acalme, né, que nos dê segurança, que facilite com que a gente lide com essas situações de mal-estar, de desconforto, de sofrimento. Então, a gente tem esses 3 sistemas interrelacionados. Do ponto de vista cerebral, isso acontece também, né? Então, esse sistema está mais relacionado à ocitocina, por exemplo, né? Mas alguns outros neurotransmissores ou hormônios. E a gente, no dia a dia, a gente vai interagindo esses 3 sistemas. A hipótese que a gente tem, né, é que hoje em dia, né, o nosso sistema de sociedade, ou talvez, né, a maneira como a gente tem lidado com a vida, leva a uma hipertrofia do sistema de ameaça e defesa, de luta e fuga, né, ameaças internas e externas, e também há uma hipertrofia do sistema de busca e recompensa. A gente está muito ligado né, à obtenção de prazer, de bem-estar via obtenção de coisas, né? Em geral, coisas externas. E isso nem sempre é funcional, né? Então, eu depender do externo para me sentir bem não é viável no longo prazo, não é sustentável, porque a vida varia, né? Então, a gente não tem isso de maneira sustentável. Então, seria muito mais sustentável eu obter né, a sensação de bem-estar, de felicidade, de bem-estar subjetivo, de calma e segurança, usando recursos que estejam ao meu alcance. E, infelizmente, esse sistema, a nossa hipótese é que ele esteja hipotrofiado, né? A possibilidade de me sentir bem ao me conectar comigo mesmo, ao me conectar com o outro, né? Sem depender de obter coisas externas, né? No nível material, seria o ideal, ou um equilíbrio melhor entre esses 3 sistemas. Então, esse reequilíbrio é proposto pela compaixão. Então, as práticas de compaixão, elas se dedicam, em especial, a ativarem esse sistema de calma e segurança interno, né? Da conexão, da vinculação, da afetividade comigo mesmo e também quando eu estou conectado com o outro. Então, eu dependo menos de obtenção de algo material. Não que esteja errado, né? Eu obter coisas. Mas eu consigo, se eu desenvolver esse sistema, eu tenho uma ferramenta mais acessível, né? De calma e segurança, de bem-estar. Então, as práticas de compaixão vão se dedicar a ativar esse sistema, né? A reequilibrar o sistema de calma e segurança, né? Frente à ativação desses outros sistemas. É um reequilíbrio. E aqui, né, fica muito teórico, eu vou propor que a gente faça um exercício. Vocês topam? Sim! 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 Antes que eu faça o exercício, até aqui alguma pergunta?
Não! Não. Estão com vergonha? A parte de pergunta é a hora que acorda, né? Acorda todo mundo, mexe na cadeira. Nenhuma pergunta disso que eu apresentei até agora? Marcelo. Oi. Então, em relação à compaixão, para haver compaixão tem que haver... Primeiro, ótimo dia para todos, né? Primeiro, para haver compaixão tem que haver sofrimento, né? Sim. Aí tem uma parte que você fala que, por exemplo, eu fiquei nessa dúvida. Por exemplo, pode ter só a motivação sem ter necessariamente a ação, né? Uhum. E aí, onde é que fica assim, em relação à empatia? Assim, como é que a gente consegue diferenciar da empatia? Essa semana eu tive a 7ª sessão de um grupo e a pessoa questionou, e aí eu tive compaixão porque a gente tem que acolher em relação a... ele acreditava assim, que para ter compaixão não precisava ter sofrimento. Eu fiz, olha, no Mindfulness, né, e no próprio budismo, né, se fala que tem que ter sofrimento. E aqui, quando você coloca assim, que não tem que ter ação e sim só uma motivação, aí eu fiquei em dúvida qual seria a diferença em relação à empatia. Legal. Vou só coletar mais uma pergunta, depois a gente responde e volta em outro momento para outras perguntas. Pode falar, Samaya. Eu gostaria, desculpa, porque me toca muito. Eu fiz uma formação, né, eu sou credenciada como facilitadora de compaixão, baseado em Mindfulness. Então, assim, nós estamos programando agora um trabalho com cuidadores de idosos, porque eu acho que é bem isso que você acabou de apresentar. O leão é externo e interno, porque, assim, eu tenho uma experiência já de quase 40 anos, sou gerontóloga, neuropsicóloga e trabalhamos com a Associação Brasileira de Alzheimer, fundamos aqui, e tem uma história grande. Então, a gente está organizando agora um trabalho. A gente tem uma roda de diálogos que é pró-social, aqui na minha cidade, através do Instituto do Cérebro, que nós idealizamos e tudo. Mas só falando assim, o tanto que cabe o que você falou e o tanto que é importante para todos nós, que um dia quem não é ainda um cuidador familiar pode ser, ou quem não é idoso pode precisar de um cuidador. Então, acho que, assim, recortando essa situação, o quanto isso, assim, pode ser benéfico demais, né? Para a população como um todo, porque desonera os cofres públicos, e é um cuidador informal, não pago, que não escolheu essa função e que vê toda hora um leão na frente dele, porque são inúmeras demandas, são múltiplas demandas que ele sofre uma pressão constante para dar conta de responder e que ele nem foi preparado para isso, ele não entende nada, sabe? Quando ele tem um diagnóstico, meu pai está com Alzheimer, por exemplo, a pessoa mora com ele, eu tenho que cuidar. Não, assim, é bem isso que você falou, né? Obrigada, viu? Com certeza, né? Serve para todos nós, em especial essas situações de cuidadores, né? Que estão sobrecarregados, estão lidando com o sofrimento do outro e deles. Com certeza é uma área bem interessante. Da empatia, Ana Cecília, então a gente diz que a empatia é simpatizar, né? Sintonizar com o sentimento do outro. E aí, quando o sentimento é negativo, né, o sofrimento, que a gente diz de compaixão. Então, a compaixão seria a empatia pelo sofrimento, né, além da motivação de aliviar ou da ação. Deu para entender melhor? Então, a compaixão, sim, envolve a empatia pelo sofrimento, né, o reconhecimento do sofrimento e a motivação de aliviar, né? Assim que a gente, logicamente, tudo isso são conceitos, né? Que depois a gente traduz em atitudes e em práticas. Mas é assim que a gente entende. Então, queria propor que a gente experimentasse. Vamos experimentar. Vamos lá? Então, vamos fazer uma prática que chama lugar seguro, que é uma prática que a gente usa em protocolos de compaixão e em especial nas primeiras sessões, né, para a gente experimentar
o que seria esse bem-estar, né, do sistema de calma e segurança. Então, nos protocolos de compaixão, a gente trabalha com algumas estratégias de técnicas, né, de práticas que eventualmente são diferentes das práticas de mindfulness. Em especial no aspecto de visualizar coisas, né, ou tomar perspectiva sobre as coisas. Então, a gente traz imagens à mente e, a partir daí, toma uma outra perspectiva ou visualiza para acessar esse tipo de sentimento vinculado à compaixão. Então, nesse aspecto, muitas das técnicas de compaixão são diferentes das de mindfulness, mas incluem, logicamente, mindfulness como uma base. Então, é isso que a gente vai experimentar agora. E para essas técnicas de compaixão, facilita muito, né, assim como mindfulness, mas em especial para as de compaixão, que a gente feche os olhos, para a gente poder se conectar com essas imagens. E a outra dica, né, que não necessariamente a gente tenha, né, que imaginar exatamente, né, como se fosse um filme, né, mas trazer à mente da melhor maneira possível aquilo que é proposto. Então, não se preocupe em imaginar perfeitamente, mas o que for possível, né, de trazer à mente do que eu vou propor. Então, para as práticas de compaixão, da mesma maneira que para as práticas de mindfulness, a gente, né, deixa o corpo numa posição confortável. Então, a gente pode fazer um pequeno ajuste no corpo. Fechamos os olhos, que facilita o exercício. Lembrando que a gente pode, durante o exercício, ajustar o corpo, não há nenhum problema. Então, a gente deixa o corpo se estabilizar, se equilibrar nessa nova posição. Vamos notando as sensações ao longo do corpo, os pontos de contato, os pontos de apoio. Podemos notar por alguns instantes a respiração, visitar a respiração. E o convite nesse exercício é que, pouco a pouco, a gente vai trazendo à mente, vai imaginando da maneira que for possível, um lugar de nossa preferência, um lugar onde a gente possa se sentir seguro. Um lugar físico, talvez um lugar que eu conheça, que exista, ou talvez um lugar que eu possa imaginar, um lugar imaginário. Então, um espaço, um local que me traga a sensação de segurança, de estar à vontade, onde eu possa estar comigo mesmo à vontade, seguro, calmo. Talvez esse lugar exista, eu possa trazê-lo à mente. Talvez eu possa criar, imaginar esse lugar. Observando como seria esse lugar, que objetos ele teria, as cores. Quais são suas características. Um lugar que me transmita essa sensação de paz, de segurança, de calma, onde eu possa estar à vontade comigo mesmo, ser quem eu sou. Um lugar real ou imaginário. E aos poucos eu vou trazendo esse lugar à mente, imaginando como seria, como é esse lugar. Se possível, também posso me imaginar nesse lugar, na posição que eu achar melhor, a posição confortável, cômoda. Posso me visualizar nesse lugar. Uma posição que reflita autocuidado, segurança. E se for possível ter imaginado esse lugar,
ter se imaginado nesse lugar, a gente pode notar, observar qual é o sentimento que emerge. Como eu me sinto ao me imaginar nesse local. O que emerge para mim? E eu fico com esse sentimento, com essa sensação por alguns instantes. Conectado com essa imagem, com esse sentimento. E aos poucos eu vou deixando essa imagem passar, volto a me conectar com o corpo, acolho as sensações no corpo, eventualmente algum sentimento, algum tom emocional que esteja presente, me conecto, noto por alguns instantes a respiração, e vou me preparando para finalizar esse exercício, movimentando levemente, com cuidado, algumas partes do corpo. E voltando a abrir os olhos. Tudo bem? Queria que vocês escrevessem agora no chat, né, o que vocês notaram nesse exercício, o que foi possível notar. Quem quiser. Sensação de paz, de gratidão, leveza, conforto corporal, coração, sensação de calma, alegria, proteção, liberdade, acolhimento, segurança. Legal. Então é isso, né, que a gente sente ao conectar, ao se conectar com aquele sistema, né, de calma e segurança. Faz sentido para vocês? Então essa possibilidade de me conectar, né, com um recurso interno, nesse caso a gente usou uma visualização, né, mas é um recurso que a gente tem, e poder acessar esse lugar de bem-estar. Então existem várias dessas técnicas, né, essa é uma delas que a gente chama de lugar seguro. E durante os protocolos, né, de compaixão e no nosso também, a gente vai aprendendo a acessar, né, esse espaço, esse sistema, né, de calma e segurança, com o intuito da gente poder usá-lo. Então é uma maneira, né, da gente ter a motivação ou ter uma ferramenta para aliviar o sofrimento, em especial um movimento interno, né? Então, frente a um sofrimento, uma situação, né, de ameaça no meu dia a dia, algo que deu errado, ao invés de eu ativar a voz crítica, né, aquela ruminação mental, me criticar, me culpar, eu posso ativar, né, por meio dessas técnicas, o sistema de calma e segurança, já que eu estou sofrendo, né? Então, quando a gente vê uma criança, né, sofrendo, a gente vai lá e acolhe. Seria da mesma maneira, eu estou sofrendo, eu me acolho naquele momento. Eu me cuido, né? Para quê? Para que eu possa ter a ferramenta de lidar melhor com aquilo, né? Então não é passividade, não é resignação. É poder ativar o sistema de calma e segurança quando eu preciso, né? Frente ao sofrimento. Então eu reconheço o sofrimento, reconheço que estou sofrendo, reconheço que eu estou em mal-estar. Eu me cuido por meio desses exercícios, né? Por meio dessa nova linguagem.
E a partir daí, quando eu estiver melhor, eu posso lidar com a situação. Então, essa é a essência, né, das práticas de compaixão. E a partir daí, a gente expande isso para várias situações, e inclusive para o outro, né? Então, existe uma série de técnicas também onde a gente traduz isso na relação com o outro, a compaixão com o outro. Mas a base é essa, que a gente, frente ao sofrimento, possa ativar, né, o sistema de calma e segurança, possa reequilibrar aqueles sistemas. Então, esse foi um exemplo de como fazer isso. E vocês já podem ir, né, usar isso no dia a dia. Outros exemplos, né, que a gente usa, inclusive, nos treinamentos de Mindfulness, são as frases de bons votos, né? Ou as frases que a gente chama de consciência amorosa. Nas tradições contemplativas, a gente chama de meta, com 2 T's, né? Então, seria, por exemplo, frente, né, ao mal-estar, me desejar o bem. Então, que eu esteja bem, então a gente faz isso internamente. Que eu esteja bem, que eu esteja em paz, que eu esteja feliz. Então, de novo, por meio da linguagem, né, do pensamento, nesse caso, eu ativo o sistema de calma e segurança, em especial numa situação de desconforto. Eu uso muito isso, né, particularmente. Então, estou num ambiente, né, numa situação ali que eu me sinto mal, às vezes, né, vamos supor assim, né, numa palestra como essa, né, você fica nervoso, aquilo emergiu, né, você reconhece que tem ali uma certa tensão e se cuida, né, ou numa conversa difícil, ou numa situação difícil no dia a dia. Então, a gente vai usando esses artifícios frente ao mal-estar, aos pequenos, né, estressores, e também posso usar isso em relação aos grandes estressores. Mas são técnicas que vão ativar eminentemente o sistema de calma e segurança e nos ajudam a lidar com a situação. E, de novo, não é passividade, né? É se cuidar para poder atuar de uma maneira mais efetiva. Então, essa é a essência, né, das práticas. Dentro do nosso protocolo, a gente leva isso também, né, adapta isso e traz o conceito do apego. Por quê? Né, o apego aqui é o apreço, né, a filiação, e eu vou falar um pouco mais sobre ele, mas a gente entende que a maneira, né, como eu vou reconhecer o sofrimento e a motivação para aliviá-lo, o meu e do outro, tem algumas variáveis que interferem. Uma delas é como eu aprendi a fazer isso, né? A partir do modelo de apego, de apreço, de vinculação que eu fui desenvolvendo ao longo da vida. É isso que eu vou apresentar. Então, nessa possibilidade de reconhecer o sofrimento e aliviar o sofrimento, né? A motivação para aliviar meu e do outro, existe uma série de variáveis que interferem. E uma delas é o que eu vou apresentar, é o modelo de apego. Então, essa é a hipótese do nosso protocolo, mas uma série de outras coisas interferem aí. Então, o que seria esse modelo de apego ou de apreço no ser humano? Então, é um modelo que a gente vai internalizando, né, para as nossas vinculações, para as nossas afiliações. Isso tem a ver com a nossa própria característica de sermos mamíferos, né? Então, os mamíferos têm essa característica como marca registrada, a interação social. E isso tem a ver com a própria sobrevivência. Então, como a gente tem uma vantagem biológica, que é poder desenvolver o cérebro, né, ao longo da vida, isso gera também uma desvantagem, que é a fragilidade, em especial quando a gente está na fase da infância, né, nos primeiros anos de vida. Então, uma vantagem biológica, que é o desenvolvimento, né, neurobiológico ao longo da vida, gera uma desvantagem de sobrevivência. Então, um dos aspectos, né, da importância da afiliação, da vinculação, né, em especial com os nossos pais, com os nossos cuidadores, está a base e a própria sobrevivência. Por isso que todo mundo acha bonito, né, os nenês, os filhotes, né? Isso, eles são bonitos mesmo, mas tem aí uma influência biológica, porque a gente vai cuidá-los a partir dessa conexão, né? Dessa motivação. Então, o olhar, né, da mãe com o filho, do pai com o filho, estão tudo por trás dessa nossa necessidade de conexão, inclusive para a sobrevivência. Então, o modelo de apego vem daí, né? Então, a possibilidade da gente se conectar com o outro
além do nosso arcabouço biológico, né, genético, ela é aprendida a partir da maneira como a gente vai internalizando isso, segundo os modelos, em especial os modelos dos nossos pais ou cuidadores. Então, essa é a base do modelo de apego. Então, nosso cérebro é projetado para respondermos ao carinho, à bondade, ao afeto. Então, o exemplo que eu dei, né, dos olhos e sorrisos maternos. E para a conexão. Então, isso faz parte da nossa biologia, é importante para a nossa sobrevivência e depois é importante para a nossa evolução. A gente sabe que a própria evolução da humanidade está relacionada à cooperação, à conexão, né? Então, os grandes saltos de evolução da humanidade se deram por meio da cooperação, da conexão entre os seres humanos, e não pela competição. É o contrário do que a gente acha, né? Então, tem vários exemplos ao longo, né, do nosso período evolutivo, onde a cooperação foi importante para a evolução enquanto sociedade. E está no nosso arcabouço biológico. Então, a gente desenvolve, segundo o modelo de apego, né, de apreço, a gente desenvolve essa capacidade de vinculação, de afiliação, em especial na infância, mas ela pode ser melhorada ao longo da vida. Então, o nosso protocolo se dedica a isso, a melhorar esse processo. E, ao mesmo tempo, se ela não se desenvolve bem, né, ela pode gerar um problema. Então, quando eu desenvolvo bem esse sistema de afiliação, de afeto, de conexão com o outro, a gente chama de apego seguro, vinculação segura. Quando tem alguma falha nesse sistema, né, por alguma razão, a gente desenvolve o apego inseguro. E isso acaba nos dificultando a conexão, a possibilidade de dar e receber afeto, a confiança no outro. E também tem a ver com a possibilidade de aprendizagem. Quando a gente se sente seguro, conectado, dentro do ambiente, né, isso é aprendido por meio da relação com os pais ou com os cuidadores, em especial na infância, mas isso vale também para a vida inteira, a gente está mais seguro para explorar o ambiente. Então, eu aprendo mais com as experiências, né? Eu confio mais no ambiente, nas pessoas, em mim mesmo, e isso facilita o aprendizado, o desenvolvimento como humano. Então, isso é fundamental, né, para o ser humano, desenvolver um bom modelo de vinculação, de afeto, e isso é muito importante que seja desenvolvido na infância. Mas pode ser treinado, né, que é a nossa hipótese também na fase adulta, mesmo se ele não foi bem desenvolvido. Isso é em especial importante, né? Além de tudo isso que a gente está falando, a gente tem cada vez mais surgido pesquisas mostrando isso, que o contrário, né, da conexão, do senso, né, de conexão, é o senso de isolamento ou de solidão. E hoje em dia as pesquisas têm se dedicado a isso e a gente sabe o quanto que isso tem influenciado na saúde das pessoas. Esse é um exemplo do burnout, que seria para os profissionais, né? Então, tem se estudado dentro do burnout que o senso de solidão, né, ou de não conexão no trabalho, explica uma boa parte dos sintomas de burnout, de esgotamento profissional. Então, isso tem sido cada vez mais estudado, por isso que a compaixão tem entrado também no mundo corporativo, né, no mundo do trabalho, como uma ferramenta de reequilibrar a possibilidade, né, de conexão comigo mesmo e com as pessoas. E do ponto de vista geral, né, esse estudo ele é bem interessante, mostrando que uma grande, né, meta-análise de outros estudos, né, juntando vários estudos, e tem outros também longitudinais que seguem as pessoas ao longo do tempo, mostrando que a sensação de solidão, né, o isolamento social, as duas coisas não necessariamente são iguais, né, às vezes eu não estou perto das pessoas, mas me sinto conectado, às vezes eu estou perto e não me sinto conectado, mas as duas coisas têm sido vistas como um fator de risco, né, para a mortalidade precoce, assim como outros fatores conhecidos, como o sedentarismo, como o tabagismo. Então, a solidão, em especial nas idades mais avançadas, onde a gente tem uma maior tendência ao isolamento e à solidão, mas vale para qualquer faixa etária. Então, de novo, né, fazendo um resgate desse sistema de conexão, de apego, né, de bem-estar seguro, de apego seguro. A gente tem vários modelos, né, dentro dessa teoria do apego. Esse é um deles que a gente usa no nosso protocolo, que divide, né, nos divide didaticamente em 4 modelos. Então, pessoas que têm uma tendência mais ao apego seguro, então esse é o primeiro modelo, e outras pessoas que têm uma tendência aos 3 tipos de apego inseguro, que seriam mais disfuncionais.
A gente sabe que aproximadamente 60% da população tem uma tendência ao apego seguro e aí de 35% a 40% ao apego inseguro. Então, só para vocês terem uma ideia, né, do que é isso, o apego seguro é quando eu desenvolvi um bom modelo, né, de confiança em mim mesmo e no outro, por meio do cuidado dos pais ou dos cuidadores, eles estavam presentes e estavam, né, presentes nas situações de mal-estar, de ameaça, então eu consegui lidar com isso de maneira efetiva. Eu levo isso para a vida adulta. Então, eu tenho uma tendência a confiar em mim mesmo, me sentir seguro e confiar nas relações das pessoas. Então, isso é o que a gente chama de apego seguro. Isso é mais fácil de eu me conectar na vida adulta e, inclusive, de eu, né, poder praticar a compaixão comigo mesmo e com o outro. Por outro lado, né, se esse sistema de vinculação, de afeto com os pais ou com as pessoas que representaram os pais, né, não foi bem desenvolvido por alguma razão, às vezes por doença dos pais, às vezes porque eles mesmos não tinham, né, que é mais comum, né, a gente não conhece isso, não sabe lidar bem, ou por temas de violência, a gente acaba desenvolvendo esses outros 3 padrões de apego inseguro. O padrão ansioso, onde os pais estiveram presentes em algum momento, mas não em todos os momentos. A gente cria uma dependência em relação ao outro, porque a gente não entende, né, naquela época, que os pais eles não estavam presentes por alguma razão de doença, por exemplo, mas a gente acha que é conosco, né, que é comigo, e aí eu gero uma menor confiança em mim e mais no outro, uma situação de dependência. Então, esse é o que a gente chama de modelo ansioso ou preocupado. Tem um modelo evitativo, onde não houve cuidado na maior parte do tempo, então eu acabei me virando sozinho, confio muito em mim, mas não no outro, isso também afeta as minhas relações, né? Uma autoconfiança excessiva. E o temeroso, que seria vinculado à violência, então não desenvolvi uma boa confiança em mim e nem no outro. Então isso gera o que a gente chama de evitação da intimidade ou temeroso. Então não se preocupem em decorar isso, depois eu posso passar mais textos para vocês, mas é mais para vocês entenderem como que eu posso classificar, né, didaticamente nesses modelos de apego e a partir daí entender melhor como é a minha relação comigo mesmo e com o outro e desenvolver por meio de técnicas, né, para que a gente se aproxime mais do modelo seguro. Logicamente, ninguém é 100% seguro, né, porque não existe vida perfeita, assim como o próprio conceito da compaixão. Então, a nossa vida envolve ameaça, envolve mal-estar, envolve sofrimento, e nem sempre a gente tem essas ferramentas para lidar bem com isso. E, com certeza, os nossos pais ou nossos cuidadores não tiveram. Então, tem sempre um espaço para a gente desenvolver ao longo da vida adulta. E os programas de compaixão nos ajudam nisso. Então, qual que é a hipótese? Se eu tenho um apego mais no nível seguro, confio mais em mim mesmo e no outro, eu tenho mais facilidade para desenvolver a compaixão, né? Reconhecer o sofrimento em mim ou no outro e motivação para aliviar. Isso envolve a capacidade de dar e receber afeto, de perdoar e, né, aceitar o perdão. Então, várias coisas que interferem na capacidade de compaixão. Se eu não desenvolver bem isso, né, eu posso ter mais dificuldade, ou de afeto comigo mesmo, ou de afeto com o outro, ou de auto-perdão, ou de perdoar o outro. Então, isso interfere na minha capacidade de sentir e desenvolver a compaixão. Então, a partir desse modelo que a gente desenvolve o nosso protocolo e alguns outros protocolos, como o próprio protocolo do Paul Gilbert, partem também dessa teoria. E aí, a partir disso, né, da compreensão desses conceitos e dessas ferramentas que nos ajudam, né, a melhorar a nossa vinculação, a nossa capacidade de dar e receber afeto, de acessar o bem-estar, né, do sistema de calma e segurança, a gente vai lidando melhor com os sofrimentos, com o mal-estar da vida, e isso, né, nos leva a ter uma melhor qualidade de vida e para pessoas, né, que têm algum transtorno também no tratamento dos transtornos. Em especial, a gente sabe, né, por meio das pesquisas e da aplicação, que as técnicas de compaixão nos ajudam muito em 2 mecanismos principais que também estão envolvidos, né, em muitos dos transtornos, em especial os transtornos psiquiátricos, que é a diminuição da autocrítica. Então, eu tenho, né, mudo uma voz da voz crítica, que é a mais comum, para a voz autocompassiva, da voz compassiva em relação ao outro. E também compreendo, né, que não é comigo, mas faz parte da humanidade, então é universal o sofrimento, então eu não preciso personalizar, isso é muito importante também para diminuir a autocrítica.
E o que tem muito a ver com a autocrítica, que é a ruminação. Então, aquele automassacre, né? Os pensamentos repetitivos, autodepreciativos, que são tão presentes, por exemplo, na ansiedade e na depressão, né? Os pensamentos de preocupação excessiva na ansiedade. Então, a partir de diminuir, né? Amenizar a crítica, a culpa, eu vou entrar menos nesse estado mental de ruminação, catastrofizar menos as situações, né? Então, deixar de gerar sofrimento, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu rumino menos, me autorreprovo menos, e isso está na base, né, dos processos psicopatológicos da ansiedade, da depressão e outros correlatos. Então, eu tenho mais ferramentas para lidar com essa vulnerabilidade. E para quem não tem, então eu previno casos, né? Previno mais casos de ansiedade e depressão, e para quem tem o transtorno, eu consigo lidar melhor com a situação. A catastrofização, né, a gente também chama de sofrimento secundário, muitas vezes nos protocolos de mindfulness e de compaixão, é frente, né, ao mal-estar ou alguma ameaça, por meio de elaborações cognitivas, né, pensamentos em geral, interpretações disfuncionais, a gente acaba piorando a situação, né? Então, eu gosto dessa figurinha aqui, né? Então, tá chovendo. Na catastrofização seria, eu não gosto, né? Por que chove? Não desejaria que estivesse chovendo agora, bem hoje que eu ia para a praia, estou no Rio de Janeiro. Então a gente começa a pensar, né, um monte de coisa, interpretar a situação de maneira negativa, e aquilo gera mais sofrimento. E a maneira mindful ou compassiva seria está chovendo, né? Então aceitar a situação como ela é, sem essa elaboração de crítica, de culpa, né, e que leva a mais sofrimento. Então, isso seria a catastrofização e a não catastrofização. Quanto mais crítico é a nossa mente, mais a nossa tendência à catastrofização e mais a gente gera sofrimento secundário naquilo que já é o mal-estar. Então, esse é um dos mecanismos principais, além da questão de poder se cuidar nessas situações. A gente tem como medir, né? Essa é uma validação que a gente fez da escala de compaixão, de autocompaixão, da Kristen Neff. Isso mais o nível das pesquisas, né? Em espanhol, em português já tem também a validação dessa escala. Então, nas pesquisas, a gente pode medir, né, esse impacto dos protocolos de compaixão e também de mindfulness. Uma curiosidade é que mesmo quando o protocolo é de mindfulness e a gente mede a autocompaixão, como a gente estava falando no começo, aumenta a autocompaixão. E muitas vezes se explica os benefícios de mindfulness mais pelo aumento da compaixão ou da autocompaixão do que pelo aumento do nível de atenção. Então, falando que a atitude compassiva ou de gentileza, a atitude não crítica, não julgadora, ela é muito importante mesmo no protocolo de mindfulness. E de compaixão também a gente observa isso. Então, muitas condições podem se beneficiar, né, dos protocolos de compaixão, assim como de mindfulness, a dor crônica, né, melhora da qualidade de vida, a diminuição da catastrofização, que é muito frequente na dor crônica, se culpar pela dor, né, piorar a situação, se criticar. Os transtornos alimentares, em especial os do tipo anorexia e bulimia, porque eles têm um componente muito grande de autocrítica, de não lidar bem consigo mesmo, com o que se reflete no corpo. Situações, né, condições clínicas que envolvem algum trauma, né, alguma história de trauma psicológico na infância, a depressão é muito frequente que isso aconteça, em especial os quadros de depressão refratários que não respondem bem ao tratamento, eles respondem bem à mindfulness, como por exemplo o protocolo MBCT e também à compaixão. Então há uma repercepção desses episódios, né, dentro de uma visão mais compassiva e de humanidade compartilhada, a pessoa consegue lidar melhor com a situação. Esse é um exemplo de um estudo, né, do nosso protocolo, foi feito na Espanha pela equipe do Javier, olhando para pessoas com fibromialgia. Então, comparando a compaixão, né, o nosso protocolo de compaixão baseado no estilo de apego, com um grupo controle. E o que se viu, né, que melhora muito os sintomas de compaixão, e em especial mediado, né, logicamente pela autocompaixão, pela menor crítica, e um parâmetro que a gente usou, que foi usado aqui, né, que é o número necessário tratar, que é um parâmetro clínico,
dizendo que a cada 3 pessoas com fibromialgia que passam pelo protocolo, uma, né, tem melhora de sintomas, o que é bastante grande, né? Em geral, esse número é de 15 a 20 em outras intervenções. Então, mostrando que é uma intervenção com potencial muito efetivo para esse tipo de condição, a fibromialgia. Agora estão saindo novos estudos nessa área. Quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, então esse é o nosso site, mindfulnessbrasil.com. Temos lá uma playlist no Spotify, mais de Mindfulness. No futuro vai ter uma de compaixão também, mas para quem ainda não está praticando Mindfulness, pode interagir por aí, começar a testar. Esse é o livro do protocolo, está publicado em espanhol, ainda não tem em português, mas todo o protocolo está descrito lá, é a base da nossa formação também e dos cursos de 8 semanas. Nossos livros em português, tem um que é dedicado à compaixão, para quem tiver interesse, que é A Ciência da Compaixão. É um livro que foi publicado originalmente em espanhol, mas já está em português, faz todo um apanhado dos principais protocolos de compaixão, a base científica. Então, para quem tem interesse na área, é um livro bem interessante, está pela Palas Athena. Aqui estão meus contatos, para quem, né, quiser depois trocar mais ideias, mandar dúvidas. E a gente tem um espaço para mais perguntas. Eu gostaria, posso? Pode fazer, claro. Eu queria só falar que eu já li o seu livro ligado à compaixão. Você fala até sobre cuidadores de idosos também lá, né? Sim. Gostei demais, achei assim, além de ter a carga científica, acadêmica, mas está numa linguagem assim, muito que dá para saborear o livro, né? Eu li muito, até rápido o livro, eu vou até voltar a ler, mas gostei muito. E gostei muito da sua aula, me tocou muito, né? Essa questão dos apegos, os tipos de apegos, porque, embora eu já tenha estudado, mas você falou de uma forma onde eu fui linkando várias coisas, porque eu também sou psicóloga, né? Assim, o meu trabalho tem se modificado muito, que eu tenho trançado essas formações com o trabalho que eu já venho fazendo. Então, assim, eu quero muito agradecer mesmo a oportunidade de estar com vocês aqui, e parabenizar as pessoas pela iniciativa e agradecer a vida, porque eu olhei hoje no Segunda Gentil e falei, gente, eu vou assistir, e deu tudo certo. Então, eu quero agradecer muito por ter tido essa oportunidade aqui. Muito obrigado, Sumaia. Marcelo, queria tirar uma dúvida. Eu fiz as 8 semanas agora, né? Adorei. E gratidão também, Marcelo, por tanto conhecimento do coração, né? Aí, uma curiosidade, como mente de principiante, eu queria perguntar por que você não usa mais o sininho, né? É uma curiosidade que eu fiquei as 8 semanas pensando e não perguntei, né? E a outra coisa que, assim, eu não sei se, né? Em algum momento você falou, eu não me lembro. Para fazer as 8 semanas de compaixão, tem que ter o MBSR, isso é uma dúvida. E a outra coisa se a pessoa tiver, é o mesmo protocolo que a gente, por exemplo, paciente que está em depressão, doença aguda, né, em tratamento de câncer, não pode fazer o MBSR, se poderia fazer da compaixão, que foi também, pessoas me perguntaram sobre isso. E deixo aqui minha gratidão. Um beijo a todos. Obrigado, Ana. O sininho é opcional, né? Eu realmente uso menos o sininho. Não que eu seja contra, tem vários aqui nas minhas costas. Mas eu acho que dá mais liberdade. E muitas pessoas também não gostam, né? Eles acham que é alguma coisa meio budista. Então, para mim, tanto faz. Mas eu acho que não necessariamente precisa usar. Mas eu gosto do som do sininho. Então, quem quiser usar, não tem problema nenhum. O protocolo de compaixão, a gente indica que ele é mais efetivo se você fizer mindfulness antes. Mas isso não quer dizer que ele não seja efetivo para quem não fez, né? Mas a experiência que a gente tem, clínica, né? Isso não está ainda no nível da pesquisa, é que ter participado, né, minimamente do protocolo de 8 sessões de mindfulness antes, facilita a compreensão de mindfulness, logicamente, e também facilita a entrada no protocolo de compaixão, porque a base é mindfulness.
Então, a recomendação é que a gente faça um protocolo de mindfulness antes da compaixão. Mas as pesquisas, por exemplo, essa que eu mostrei da Espanha, eles foram direto para a compaixão. Então, os benefícios também existem, mas a nossa hipótese é que se você fizer a compaixão antes, o benefício é mais intenso. Mas isso não está ainda no nível da pesquisa. A gente vai fazer agora uma pesquisa aqui no Brasil, né, com pacientes que passaram por cirurgia bariátrica, e a gente vai comparar o mindfulness contra a compaixão, né, para ver quais são os efeitos diferenciais. Então, a pessoa vai direto para mindfulness ou direto para compaixão. E a gente vai ter uma resposta melhor. Professor, em primeiro lugar, muito agradecida, né? Parece que eu estou na sala de aula com você de novo. Muito obrigada. Em relação ao protocolo de compaixão para os profissionais de saúde que estão à frente do Covid e que estão não só desenvolvendo quadros de burnout, de alto índice de estresse, ansiedade, tudo junto e misturado, mas as aulas e os encontros, e, enfim, online, que também parece que o povo está trabalhando mais ainda do que anteriormente, esse protocolo de compaixão de 8 semanas, no caso, poderia ser interessante para esses profissionais? Ou você acha que, de repente, nesse momento, que eles já estão sobrecarregados com tudo, não seria assim o mais adequado? Eu estou participando, graças a Deus, né, de um grupo da UFRJ, que eles estão implantando as cadeiras das PICs, né, e eu tenho visto muitos relatos dos profissionais, assim, bota burnout nisso, né? E como você colocou tão bem aí, o que eu posso levar para eles em relação a isso? Valeu, gente, obrigada. Teoricamente, sim, com certeza, né? Porque nesse momento de sofrimento que a gente está vivendo, né, da pandemia, emerge muito, né, a sensação de estresse, e muitas vezes a gente não tem as ferramentas, os profissionais, né, não tem a ferramenta para se cuidar em especial, né? Então a gente se dedica muito ao outro, o profissional de saúde, isso acontece muito, e agora nesse momento de Covid, né, ainda mais, de maneira muito intensa, mas acaba se contaminando pelo sofrimento e não tendo uma relação, né, de compaixão exatamente. E muitas vezes sem o componente da autocompaixão. E às vezes até com um excesso, né, de crítica de culpa, né, quando não dá certo o tratamento, ou não se sentiu, né, que fez o melhor de si. Então é muito comum que isso aconteça, né, o excesso de dedicação no profissional de saúde e também essa crítica, né, essa culpa. E muitas vezes gera o que a gente chama de fadiga compassiva, né? Excesso do outro e pouco eu, né? Então tem que ter um equilíbrio em relação a isso. Então, teoricamente, sim. A grande questão é como, né? Então, sim, mas como inserir isso na vida de um profissional que está ali, né, 24 horas no cuidado direto? Então, o que a gente tem feito, o que as pesquisas têm feito, né, é tentado adaptar isso à realidade dos profissionais. Então, cursos online, pequenas práticas, né? A pessoa, logicamente, tem que querer, tem que estar sensibilizada, eu tenho que apresentar, né, isso para as pessoas, para os profissionais, eles têm que saber que existe, tem que ver, um profissional de saúde, ele, né, é muito baseado em evidência, né, a mentalidade tem que saber que funciona. Então, tem uma série de adaptações, né, pequenas pílulas, como essa que a gente fez agora, do lugar seguro. Mas o ideal é que eles participassem do protocolo. O ideal é que isso fosse feito fora da pandemia, né? Então, que a gente possa treinar essas ferramentas nos períodos mais estáveis, para que quando a gente esteja no turbilhão, possa usar. Mas, em relação a indicados, sim. Aí tem todas essas, né, essas questões de como implementar, de como isso chega nos profissionais. Obrigada. Obrigado, uma outra Miriam. Pergunta, se eu ainda posso fazer, isso em relação aos profissionais de saúde, que já são médicos formados e que estão à frente, né? Em relação aos estudantes, né, os acadêmicos de medicina, né, que estão entrando agora com esse novo cenário, né, com essa nova realidade. Por observação desse grupo também, para você ter uma ideia, de mais ou menos 25 alunos do primeiro ao quarto período da Faculdade de Medicina, mais de 70% estão com processo de ansiedade, estresse e depressão. Principalmente esses alunos morando junto com a família, que, segundo eles, se fossem eles morando sozinhos, eles não teriam tanto estresse, tanta ansiedade como eles estão, e depressão também.
Só que a percepção deles é que o núcleo familiar, o sistema familiar que está estressado e ansioso, está interferindo diretamente nas atitudes, comportamentos e sentimentos deles. Como a gente pode contribuir com esses alunos também, para que eles possam passar esse período de uma forma mais leve, né? Menos estressante. Isso está acontecendo em todos os níveis, eu acho, né? Em todos os níveis de ensino, né? Em todas as pessoas. Acho que a primeira coisa é a gente reconhecer o sofrimento, né? Então, é uma fase difícil. Não tem como negar isso, né? A gente está vivendo uma fase de exceção e é muito difícil, vai ser muito difícil, independente da ferramenta que a gente tiver, né? Isso é importante para a gente não achar que as coisas vão se consertar rapidamente, por meio de mindfulness, de medicamento, de compaixão. Saber que realmente é difícil, né? E é difícil para todos. E aí no sentido de humanidade compartilhada. Porque senão às vezes a gente acha assim que mindfulness vai consertar, ou vai, né, a compaixão vai consertar, ou o remédio vai consertar. E aí você gera mais problema, porque a pessoa fica frustrada, né? Então, reconhecer que é difícil e se cuidar é muito importante, né? Eu vejo muito nas escolas, né, um excesso de querer fazer as coisas, né? Não só nas universidades, mas no ensino fundamental e médio, e sobrecarregar os estudantes, né, e as crianças. Então, lembrar que é um momento difícil é muito importante, na minha opinião, né? Para a gente poder se ajustar a vida nesse aspecto. E dentro disso, né, a gente ter as ferramentas. Existem várias, não só mindfulness e compaixão. Então, manter a atividade física, melhorar a rotina, entrar menos, né, em redes sociais, na tecnologia, reequilibrar a rotina no dia a dia, né, da escola. E mindfulness e compaixão com certeza ajudam. Então, para os estudantes também, né? E de novo é o mesmo caso dos profissionais. Como implementar, né? Então, primeiro eles têm que ter acesso à informação, então tem que ter as palestras, as lives, a sensibilização. Depois eles têm que se identificar, né? Não pode ser algo forçado. E depois a gente tem que oferecer as ferramentas, né? Para que eles possam se beneficiar, e aí cada um vai ter a sua, né? Mas eu acho que, para mim, assim, a ideia de que a gente reconhecer que é difícil e não vai ter uma solução fácil é parte da solução, né? Senão a gente acaba fazendo coisas irrealistas e acabam não funcionando. Obrigado, Miriam. Marcelo, a Kali colocou aqui no chat uma pergunta para a gente poder comentar e que eu acho que já apareceu em outras discussões que a gente já fez, sobre uma diferença entre a fadiga compassiva ou uma fadiga empática, que eu acho que volta um pouco para aquela conversa que acho que foi Ana Cecília que trouxe, que aparece um pouco, né, no nosso trabalho como profissionais de saúde, dessa diferença entre empatia e compaixão, né? A gente sabe que empatia é um termo que até está um pouco na moda em alguns espaços dentro da própria escola de medicina, né, de ensinar as pessoas a ter empatia, e a empatia virou um termo também que às vezes fica um pouco superficializado, digamos assim. Então, se você puder comentar um pouquinho, acho que vai ser legal. A gente, como profissional de saúde, acho que está no próprio DNA, né? A empatia pelo sofrimento, né? Faz parte da escolha da profissão, eu acho, né? Então, eu me preocupar pelo outro, eu me formar para ajudar o outro, né? Durante a faculdade isso acontece, depois da faculdade. E isso é muito bom, né? Acho que é o que move as pessoas na área da saúde. A questão é quando a gente se contamina pelo sofrimento do outro, né? Uma coisa é eu reconhecer o sofrimento, né? Eu empatizar, né? Como ser humano com o sofrimento do outro. Outra coisa é eu sofrer por ele, né? Então eu pego o sofrimento para mim e me afundo. Então, isso que a gente chama de fadiga compassiva, e que tem um elemento baixo, né, de autocompaixão, de não me cuido bem, não tenho as ferramentas internas e me afundo. Então, o ideal é eu reconhecer o sofrimento, me cuidar, ter as ferramentas para que eu possa ajudar o outro, né, aliviar o sofrimento do outro. Então, mas muitas vezes o que acontece é eu sofrer pelo outro, né? Eu pego o sofrimento e me afundo. Então, isso também tem uma base, né, na crítica, na culpa, na ruminação mental.
Então, eu me confundo com o sofrimento do outro, né? Eu me contamino pelo sofrimento do outro. É diferente de eu empatizar e reconhecer. Então, quando eu me contamino, e em especial porque eu não tenho as ferramentas internas, né, para me cuidar, para reconhecer o meu próprio sofrimento, a minha própria atitude crítica, né, ou de culpa, eu acabo me afundando no processo, né? Eu perco os meus recursos para cuidar de mim e do outro. E aí eu fico menos efetivo e vira um círculo vicioso, né? Então eu me culpo, sofro mais, perco mais os recursos e tenho menos capacidade de ajudar o outro e pode gerar um quadro de burnout. Então a questão é essa, né? É o tipo de relação que eu tenho com o sofrimento. Quando eu me contamino e afundo, eu vou para o mundo da fadiga compassiva, né? Então é a contaminação pelo sofrimento sem ter os recursos para eu cuidar de mim e cuidar do outro. Então, é uma tendência dos profissionais, né? Como a gente não tem essas ferramentas que a gente está conversando aqui, às vezes a gente confunde empatia com sofrer pelo outro, né? E aí a gente, e além de não se cuidar, e a gente mina os recursos internos para desenvolver a profissão. Não sei se ficou Marcelo, mais claro. Eu queria acrescentar um ponto aí nessa diferença. Na verdade, não é acrescentar, é reforçar uma coisa que você falou, porque o pessoal que trabalha com burnout tem apontado que o nome está errado. Não é a fadiga da compaixão, é a fadiga da empatia. Porque aí, porque a compaixão não se fadiga, a empatia sim. E aí tem um momento, tem um aspecto importante da empatia que a gente tem trabalhado com essa coisa do burnout dos profissionais, que é a questão da identificação. O problema é que a fadiga da empatia também tem maior risco, porque na empatia você tem riscos maiores de identificação. E aí a identificação ela atrapalha completamente esses processos, porque você literalmente se coloca no lugar do outro, né? Quer dizer, para você ter empatia, é importante você não ter um mecanismo de identificação muito forte. Você tem que se colocar no lugar do outro sem se identificar com o outro, né? Exatamente. E aí você vai ter, então, essa questão do risco da fadiga. Tá? Então, acho importante a gente começar a falar o termo fadiga, embora o livro seja Fadiga da Compaixão, mas ele fala o tempo todo de empatia. Né? É que acabou ficando, né, esse nome mais clássico, mas o nome correto seria Fadiga da Empatia. E essa sobre-identificação que você fala, né? Que a gente acaba sofrendo, rouba, entre aspas, o sofrimento do outro e se afunda, ao invés de ter recursos, né, para lidar com ele. Marcelo, queria falar com você um instante. Oi? Que bom encontrar vocês de novo. Você, Tudo Marcelo. bem, Célia? Tudo bem. Eu queria comentar um pouco sobre essa situação da empatia e da compaixão. Logo no início, eu falei para você o quanto eu era muito afeta a esse tema, né? Quando você chegou na UERJ para estar nos ajudando, enfim, curso. E é um pouco em cima do que a Sandra está falando, eu estudei bastante sobre empatia por conta do meu doutorado, com a professora Eliane Falcone, e ela tem um conceito, o grupo de habilidades sociais, Delprete, Falcone, tem um conceito que eu gosto muito, e que fala da empatia com os aspectos cognitivos e afetivos da empatia. Então, os aspectos cognitivos, o que eu percebi nos estudos que eu fiz em relação, eu trabalhei empatia e enfermagem, né? Então, todos os estudos que eu procurei naquela época, foi 2006, muitos anos atrás, até 2010 foi quando eu defendi minha tese, o que a gente percebia nos estudos todos era a empatia afetiva, né? Quer dizer, os elementos afetivos da empatia, que era altruísmo e sensibilidade afetiva. Nunca se falava da empatia com os aspectos dos elementos cognitivos da empatia, que é a capacidade de tomar a perspectiva do outro e a capacidade de se flexibilizar diante do sofrimento do outro. E por conta disso, que eu percebi no grupo que eu estudei, que eu fiz 2 grupos na faculdade. Um grupo foi uma pesquisa quase experimental, chamada de experimental, mas eu diria quase experimental. Um grupo em que a gente fez o protocolo de um programa para desenvolvimento da empatia, considerando as dimensões cognitivas e afetivas da empatia. E um grupo que não, que a gente fez uma outra coisa.
né? Não. Claro, depois ele foi também recebeu o mesmo programa por questão ética. E o que a gente percebeu que foi muito interessante é que grande parte dos nossos alunos da Faculdade de Enfermagem da UERJ, naquele momento, eles tinham muito desenvolvido o altruísmo. Como também uma amiga, Sandra sabe disso, que ela participou da Cristiane Figueiredo, que trabalhou com médicos. O que a gente percebeu é que é muito alto na escala de empatia de Falcone a dimensão altruísta. Muita gente altruísta está nessas duas profissões. E evidentemente que quando, no trabalho que eu desenvolvi, nós conseguimos, a partir das experiências, né, que é um trabalho todo vivencial, a partir dessas vivências, mais da capacidade de tomar a perspectiva do outro a partir da cognição e da flexibilidade afetiva, a flexibilidade interpessoal, que é cognitivo, eles aumentaram, aliás, reduziu a angústia pessoal, que é justamente essa angústia em lidar com o sofrimento do outro, se embolar com o sofrimento do outro, que é muito próprio da equipe de enfermagem, muito próprio. Eles se embolam, sofrem e não são empáticos, porque eles estão em angústia. Não é empatia. Quando eles pensam, somos muito empáticos. Não, são muito sofredores, entram em muita angústia pessoal e não trata bem o outro, justamente por isso, porque não está bem, não pode cuidar bem. Então, eu queria só trazer essa contribuição que foi bem bacana e que eu fico assim, super feliz de ver assim, nossa, como é bom poder. E aí eu vejo assim, mindfulness e compaixão. Né? Se você pegar assim, os dois programas, você está considerando uma pessoa que tem essa capacidade, né, cognitiva de estar presente aqui agora, tomar consciência de si, consciência do outro, que é o que a parte cognitiva da empatia, segundo os autores que trabalham assim, vai apontar, estaríamos mais ligados à questão do mindfulness. Talvez estou perguntando, eu estou aqui, né, estou te perguntando sobre isso até, quero saber. E que a outra parte que eles consideram que é a questão mais afetiva, que é você saber se relacionar com o outro do ponto de vista do afeto. Mas eu sou eu, entendo, e o outro é o outro. Eu vou sofrer menos, eu vou poder cuidar melhor, porque eu tenho toda essa organização, um processo. Na verdade, a empatia seria um construto, e não algo, né, isolado, mas é todo um processo que se construiria com esse entendimento das dimensões cognitivas e afetivas que juntas traria uma compreensão empática do outro. E que se ficar separado, absolutamente seria empatia. Não seria empatia por esses autores, seria qualquer coisa. Simpatia, que é quase amor, mas não é amor, enfim, essas coisas todas. Né? Por aí. Obrigada, Marcelo. Perfeito, Célia. Eu acho que, né, como todos os campos de conhecimento humano, né, tem várias dessas vertentes que às vezes se desenvolvem em paralelo, né? Então, o campo da empatia e talvez o campo da compaixão se desenvolveram com algumas convergências, mas são campos teóricos que às vezes foram feitos por diferentes autores, mas eles são totalmente convergentes, né? A gente usa diferentes linguagens para falar da mesma coisa, vamos dizer assim. E dentro da compaixão, a gente aborda os dois aspectos, né? O aspecto cognitivo e o aspecto experiencial, né? Dos sentimentos, afetivo. Então, as duas coisas são importantes. Tanto é que né, também em mindfulness, mas em especial na compaixão, a gente tem dentro de uma sessão aspectos teóricos mais cognitivos, de compreensão, de tomada de perspectiva, imaginação entra aí também, e aspectos, né, do afeto, né, qual que é o sentimento que emerge. Então, está perfeito. O que eu diria é que os protocolos de mindfulness em compaixão, o que eles podem agregar, né, são as técnicas. É isso que eu gosto bastante, né? Então, tem exercícios, tem técnicas que nos ajudam a criar habilidade. E nem sempre, né, as outras abordagens têm algo tão concreto. Então, acho que o grande diferencial dos protocolos de mindfulness e compaixão, e algumas outras linhas também, né, por exemplo, a comunicação não violenta, eles também trazem técnicas, e isso é o que me interessa, né, que eu acho que é como fazer. Mas, com certeza, o aspecto cognitivo é fundamental. Eu gostaria de perguntar,
de falar uma coisinha, pode? Pode, claro. Então, Marcelo, eu lembro que eu li no seu livro, uma coisa talvez que possa, só para reforçar, você fala da importância, quando você fala da empatia e da compaixão, eu acho que esse pode ser um diferencial, que a compaixão é proativa. Né? Eu posso me conectar com o outro, identificar a necessidade dele, até sendo psicopata. Né? Mas, porém, a compaixão já é um outro nível. Eu estou aspirando, inspirando, motivado para diminuir o sofrimento e ajo para diminuir o sofrimento. Então, eu lembro de você tocar nisso e talvez possa contribuir. É isso aí, perfeito. Né? Além da compaixão, né? A empatia pelo sofrimento, tem o outro componente que é, né, a motivação para aliviar. Não necessariamente uma ação, né? Mas o ideal é que seja uma motivação sincera, né, para aliviar o sofrimento. Então tem esse outro componente. Toda a razão, Sumaia. Eu queria também só fazer uma complementação nessa discussão que eu acho que é importante. Eu tenho vivido muito, né, como médica de família, preceptora e professora, a medicina de família ela tem uma praxis muito ligada a lidar com pessoas de diferentes ciclos de vida, né? Crianças, idosos, pessoas que vivem várias experiências humanas. E eu vejo que, às vezes, de uma maneira superficial, sem reconhecer esses componentes da empatia e da compaixão, alguns profissionais mais jovens, né, os meus residentes, internos, alunos, ficam muito dizendo assim, eu não consigo, por exemplo, cuidar de uma mulher que sofreu violência porque eu nunca vivi isso, né? No sentido de que para você ter compaixão ou para você ter empatia, você tem que se identificar e se colocar no lugar do outro como se você compreendesse. Ou tendo posturas muito equivocadas, do tipo, realmente eu sei o que você está passando, como se uma pessoa de 20 anos que, por exemplo, nunca teve um filho assassinado, soubesse o que é uma mulher que, né, perdeu o filho numa violência muito extrema. E aí eu acho que tem um componente dos protocolos de compaixão e desse protocolo que a gente viveu agora, que é muito legal de explorar, que é da humanidade compartilhada, no sentido de que mesmo que eu não seja capaz de me botar no lugar do outro, nesse sentido de ter vivido uma experiência como aquela, eu consigo reconhecer o sofrimento, né, que eu acho que é muito diferente dessa identificação, né, e que ganha uma qualidade, porque às vezes, inclusive, essa atuação empática, ou essa tentativa de ser empático de um jeito, enfim, inexperiente, pode ser até violento nessa abordagem de cuidado, porque a pessoa fala, não, realmente eu entendo você. Não, você talvez não entenda, mas eu reconheço que você está sofrendo profundamente e vou fazer aquilo que tiver ao meu alcance para tentar mitigar, aliviar o seu sofrimento. Eu acho que isso é um grande salto, assim, nesse sentido do que você trouxe, Marcelo, de construção de habilidades, principalmente não, eu acho que todos nós temos essa questão de não ter vivido toda a experiência humana, mas eu vejo muito nessa prática dos nossos profissionais mais jovens, mais inexperientes, que têm muito agora achando que precisam sempre se identificar, que precisam sempre estar ali naquele lugar de ser altruísta, né, de estar ali tentando, né, geralmente quem está fazendo medicina de família tem uma questão afetiva do cuidado, né, e tal, mas que às vezes se embolam e são muito atrapalhados nesse processo porque acham que sabem o que o outro está passando e não sabem, né, mas eles reconhecem. Então eu acho que esse aspecto para profissional de saúde é muito rico, né? De você reconhecer o sofrimento, mesmo que você não entenda esse sofrimento completamente, mesmo que você nunca tenha vivido aquilo, nunca vá viver, né? Mas você pode agir para mitigar. Então, eu acho que isso é muito relevante, né? Do ponto de vista desse desenvolvimento de habilidade, né? Nesses contextos da educação, da graduação, da pós-graduação, da saúde, né? Enfim, é só uma reflexão aí. Eu acho que isso é fundamental, né? E eu diria que em dois aspectos. Os professores, como modelos, né? A gente precisaria ter acesso a esse tipo de informação e de treinamento, e os alunos, né? Então, né? É algo que também a gente aprende nos modelos. Eu me lembro muito de alguns professores que tinham essa visão, essa forma de ação, né? De interação com os pacientes, e você aprende assim, né, enquanto estudante, mas aí o professor tem que ter essa habilidade, nem sempre a gente desenvolve, né, e tem que ser treinado também.
e os próprios alunos poderiam ter, né, acesso a isso. E eu acho que mindfulness e compaixão, logicamente, mas nem todo mundo se interessa com essa perspectiva. Então, talvez outras entradas, né, a comunicação não violenta, outras formas de fazer, mas de qualquer maneira isso deveria ser, né, parte do currículo, tanto do professor como do estudante. Esse é o nosso sonho. Legal, estamos chegando aqui no final, todo mundo com fome, né? Sábado. Se fosse alguns meses atrás, seria, né, o horário de tomar cervejinha, mas agora todo mundo em casa. Horário de ir pra praia. Sábado de sol lindo aqui no Rio. Aqui também, aqui em Campinas, está um dia lindo. Não tem nenhuma nuvem no céu, nenhuma. Ué, toma cervejinha em casa, gente. Exatamente. Olha o sol lindo pela janela. Marcelo, eu não sou da área, eu fui convidada pela professora Cássia. Achei maravilhoso, parabéns, gostei muito. Eu já tinha feito ouvido uma outra palestra no mesmo sentido. Parabéns. Eu até falei com Cássia, o que tiver nesse sentido que ela puder passar, eu gostaria de assistir. Eu também sou da UFRJ, não sou da área de medicina, né? Nós somos da área de química, eu e Cássia, mas a gente precisa disso para lidar com o dia a dia, né? Então, parabéns, eu queria parabenizar você, ao pessoal que fez as intervenções, eu achei muito legal as perguntas, né? Porque para quem não é da área, assistir uma palestra assim é muito interessante. A gente absorve muita coisa, porque vocês já estão muito acostumados a tudo isso. E para a gente tudo é meio, para mim pelo menos, é tudo muito novidade, né? Então, eu gosto muito da área e queria, sempre que puder, eu vou tentar acompanhar, tá bom? Parabéns a todos vocês. E muito obrigada. Obrigado, muito bem-vinda. Tomem aí a cervejinha do dia, olhem o sol. Que faz bem também, tá? Com certeza, é outra ferramenta importante. Né? Obrigado. Queria agradecer, né, a participação de todos, agradecer as meninas do Rio. Não sei se a Sandra quer fazer uma palavra final. Débora, Kali. Célia. Encerra aí, Débora. Tá bom. Então, primeiro agradecer Marcelo pela disponibilidade, pelo tempo, pela parceria de sempre. A gente sempre aprende muito, é muito rico. Agradecer a todo mundo, né, que gastou um tempinho do seu sábado de estar aqui com a gente. Como eu falei, a gente tem feito essas atividades, né, a cada mês agora. Por enquanto a gente vai manter online, enquanto a universidade não retoma suas atividades presenciais. Mas esse tema em especial para a gente é muito, muito rico e muito especial, porque a compaixão tem sido um ponto, né, de reflexão, de aprofundamento sobre essas questões da possibilidade de mindfulness na saúde. A gente gravou, né, e conseguiu colocar no nosso canal do YouTube. Então, quem não pôde assistir tudo, precisou sair mais cedo, se tiver depois querendo revisitar a palestra, ela tá lá. Daqui a pouco eu vou botar aqui no chat os nossos contatos, né, do site, do Instagram e do YouTube. Mas para nós fica muito feliz, eu acho que, né, Célia e Sandra, como nossas lideranças têm esse sonho, né, sempre da gente implementar mindfulness no SUS, de que isso seja acessível, né, para as pessoas que mais precisam. Então, a gente fica muito feliz de dar mais um passo para construir, né, esse arcabouço aí técnico, teórico, de prática. Então, a gente está super feliz, né, de conseguir estar aqui agora. A Kali, que é a nossa super fotógrafa, vai fazer a nossa foto. A gente sempre tira... Não consegue? Então eu faço. Eu tô no celular, eu não vou conseguir. Tá bom, eu faço. Então eu vou fazer o nosso print. Então quem quiser abrir sua câmera para aparecer a sua carinha, eu vou fazer aqui o print da nossa tela para registrar mais esse momento. Peraí, todo mundo sorri. Deixa eu tirar mais uma, que nós temos 2 páginas aqui de participantes, mais uma vez.
E é isso, gente. Nós vamos ter semanalmente uma atividade aberta, que é o Medita UERJ, às quintas-feiras, 18h30, que também é um espaço de prática, que fica aberto para, né, principalmente profissionais de saúde, estudantes, ou todos os instrutores, pessoas que queiram, né, fortalecer a nossa prática, é o nosso jeito de também oferecer algum suporte para as pessoas durante esse momento difícil da pandemia. E aí, de alguma maneira, também acaba sendo uma oportunidade de pessoas que estão em diferentes lugares, né, do Brasil e do mundo poderem estar juntas. Então, tem esse lado, né, agridoce aí da pandemia, que acaba que a gente pode estar junto de um outro jeito. E acho que é isso. Kali quer fazer mais algum comentário? Sandrinha, Célia, querem? Quer dizer da alegria de ver rostos conhecidos e rostos diferentes hoje, ou nomes diferentes. É um prazer enorme estar aqui com vocês no sábado, falar das redes sociais, né? Então, Mindfulness Rio UERJ no Instagram e no Facebook. A gente tem algumas atividades frequentes, como essa de quinta-feira, toda quinta-feira às 6h30 da tarde. A gente tem uma prática e a gente tem eventualmente alguns dias de encontro do Café com Atenção Plena. E, enfim, fazemos contato, por favor. Fiquem com a gente, que tem sido muito, muito bom conhecer cada um de vocês, o trabalho de vocês e compartilhar essas experiências. Bom? O pessoal ficou curioso do Body Scan Carioca. Tem que mandar, senão eles vão ficar com expectativa. A gente combina com a Camila e faz um dia específico, só as práticas cariocas. Legal, pessoal. Obrigado. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Obrigada, pessoal. Obrigada.